A especialista britânica em envelhecimento da população, Sarah Harper, prevê que dentro de 15 anos haja uma grande quebra na população jovem em Portugal. E em 2050, cerca de 80% da população portuguesa será dependente e envelhecida. Pensando nisso, diversas empresas preparam desde já e criam estratégia para atender este público que definitivamente vai chegar. Comigo, Maria Soares. Olá, Maria, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito prazer e muito bem você ter vindo aqui com a gente no Planeta Mulher. Diz pra gente, Maria, esse é um dado mesmo assustador. Exatamente, assustador por um lado, por outro não é? Porque o envelhecimento e a velhice, digamos assim, o estado de idoso é só mais um estado de vida. O que as empresas, como a empresa que você representa hoje, devem fazer? Nós devemos apostar na qualidade de vida. É isso que nós apostamos, é isso que nós fazemos. Nós valorizamos as pessoas, esse público-alvo que é tão maravilhoso, que tem tanto para nos dar e nós também temos muito para lhes dar. Portanto, acreditamos sempre na qualidade de vida desse mesmo idoso e nos seus familiares. Exatamente. É difícil trabalhar com os idosos hoje? Não considero. Acho que é muito, muito gratificante. E o que você gosta mais? Eu gosto de tudo, desde a higiene ao acompanhamento, é tudo muito maravilhoso quando nós introduzimos amor, quando introduzimos carinho, tudo se torna fácil de fazer, com esse público-alvo fantástico. Existe hoje um perfil diferente. Até muito pouquíssimo tempo atrás, todos nós tínhamos um idoso que nós cuidávamos, não é? Então, os filhos cuidavam da mãe, da avó, e, de repente, o mundo transformou. Estamos todos trabalhando, estamos todos conturbados num período de muito estresse, inclusive. O que essa empresa hoje traz de diferente? Qual é a proposta de hoje? É por isso que o Mindset existe, porque, como a Claudine disse e disse muito bem, existe um stress enorme. Não há tempo, não é, para estar em casa. Infelizmente não há tempo para estar em casa, cuidar da mãe, do pai, do avô, da avó. E portanto, mas lá por isso a família não vai deixar de ter qualidade de vida. Exatamente. Porque tem alguém que vai cuidar por eles e vai cuidar bem. E vai cuidar bem. Como é que funciona isso? As pessoas, esse é um trabalho domiciliar, né? As pessoas, as acompanhantes, as cuidadoras, vão nas casas das pessoas? É assim? Exatamente, porque é aí que nós garantimos a qualidade de vida, porque acreditamos que o melhor lar é a casa de cada um. E tirando a casa da pessoa, ou seja, a pessoa ter que se deslocar para um lar, é quase amputar alguma parte do corpo. É verdade. E é isso que nós fazemos dentro, no conforto do seu lar, nós cuidamos das pessoas. Muito bem, Maria. Mas esse estúdio hoje aqui está muito colorido e tem flores, e o que significa essas flores aqui? Pronto, a empresa é o Mindset Senior Care, é um franchising que nasceu nos Estados Unidos em 94 e, portanto, o símbolo da empresa são as tulipas. Sim. Porquê? Porque as tulipas são flores muito sensíveis. De um bulbo cresce uma única flor. Sim. E, portanto, é preciso muito tempo, é preciso um ano inteiro para fazer crescer uma única flor. Portanto, com muita delicadeza e com muita sensibilidade. É uma analogia, por exemplo, à terceira idade, é isso? Exatamente, é isso que nós fazemos com as nossas caregivers, que são as nossas cuidadoras, cuidam desta forma dos idosos e nós, a nossa equipa toda é assim que o faz. Muito bem, mas eu falei que o estúdio aqui estava muito bonito e colorido, mas não era só por causa das flores, nós também temos ali duas flores, que é a Dona Hilda, que eu já conheci há pouco. Tudo bem, Dona Hilda? Tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vinda aqui ao Planeta Mulher. Muito obrigada. A senhora recebe os cuidados, não é? Sim. A Suzana vai à sua casa, é diariamente? Diariamente, e gostamos muito, muito dela. Sim, senhora. E o que a senhora sente quando ela vai lá? A senhora sente um pouco mais aliviada de não estar, vamos dizer, uma forma de estar tomando o tempo da sua família? A senhora pensa nisso? Muito mesmo, penso, muito mesmo. É muito bom.
E já criou ali uma relação de amizade ou não? Ah, sim, é bastante grande. É? Vocês já estão juntas há quanto tempo? Vai fazer 2 anos. Talvez 2 anos. Em agosto. Em agosto. Está muito pertinho, mês de 2 anos, temos que festejar isso então, não é? E a dona Hilda tem quantos anos? Como? Quantos? Qual a sua idade? Tenho 92. Os 3 estão incompletos ainda, porque é em junho que eu faço os 93 anos. Muito bem. A Suzana, que é uma das cuidadoras, para você, Suzana, o que é trabalhar com pessoas da terceira idade nessa época de hoje em que tem tanto, especialmente a nossa realidade em Portugal, que tem tantos idosos? Por exemplo, vou começar por mim. Por exemplo, já há uns anos que estou na minha área de formação, é esta área, a ação social, na área de serviço social, ou seja, nas assistências sociais e mesmo a nível profissional, mesmo estágios e mesmo trabalhos, é sempre nestas áreas, ou seja, de pessoas com deficiência, idosos e outras áreas. E a área com as pessoas idosas é uma área que é muito interessante, e principalmente através da empresa, porque a empresa tem sempre outra resposta. Há alguma coisa que eu não consiga fazer, sei que tem sempre ali um apoio e estou sempre a evoluir porque tenho constantemente formação. Por exemplo, com as doenças na atualidade, porque temos diversos idosos e nenhum é igual. Temos que fazer sempre, temos acompanhamento de higiene, apoios domiciliários, pode ser uma simples visita, diversas coisas, mas são todos diferentes. Sim. Por isso temos de ter um cuidado especial e uma atenção. Muito bem. Maria, o que você diz sobre essa população está envelhecendo? Ou seja, em 2050, e nós já falamos aqui, em 2050 nós teremos uma média de 42% da população idosa. O que você diz para quem está lá em casa? Preparar-se, cuidar? Qual o caminho a percorrer? Porque todos nós que estamos nessa geração vamos chegar a um ponto que seremos um batalhão, seremos uma multidão que vamos precisar de cuidados. Como é que você enxerga isso? Você que trabalha e tem uma empresa ligada a isso. As pessoas não terem medo de envelhecer, porque é um estado lindíssimo. Podemos viver sim com qualidade de vida em todos os estados da nossa vida. Portanto, não tenham medo. É por isso que a Women's existe, para o encontro das necessidades pessoais de cada um, porque nós não funcionamos como um pacote, não, nós cuidamos de uma forma personalizada e tal como a nossa caregiver falou, a caregiver Susana disse muito bem, nós estamos sempre a evoluir, sempre a dar formação, portanto é com esta seriedade que agarramos e criamos novas famílias e estamos sempre prontos para agarrar outras mais, portanto, e cuidar tal e qual como se fosse nossa mãe, como se fosse a nossa avó, e é isso que, por acaso, nós, ao Mindstead, fazemos, porque somos muito exigentes no recrutamento das caregivers, e eu, quando estou a entrevistar alguém, aquilo que eu faço é, eu colocaria esta pessoa a cuidar da minha mãe. Nós temos, desculpa, mas nós temos ali um elefante que você trouxe pra gente. Exatamente. O que significa esse elefante? Nós também, na nossa decoração do escritório, nós temos o elefante, porque é um animal, se calhar, o animal com mais estrutura familiar. Eles nunca abandonam os seus familiares e, principalmente, quando morrem, eles ficam para aí mais ou menos uma semana a chorar e, quando migram e regressam, sabem exatamente onde está a carcaça daquele familiar. Portanto, é isso também que nós fazemos como família, ao Mindstead. Nós nunca abandonamos as pessoas, nós acompanhamos sempre as famílias, porque é com esta seriedade que digo e transmito a todas as famílias, é que quando requererem um serviço da Mindstead, estão a ganhar uma família. E é isso, é com esta seriedade que nós encaramos. Muito bem, Maria, muito obrigada por ter vindo ao Planeta Mulher. A dona Hilda é um exemplo para a gente, gostei muito
E a senhora nem parece que chegou lá a essa idade. Muito bem. Muito obrigada, Suzana. E até o próximo. Muito obrigada. Até o próximo. Até mais. Já imaginou eliminar da sua vida coisas que te incomodem apenas com comandos através da linguagem? A programação neurolinguística, ou apenas PNL, é um conjunto de instruções que se podem dar ao cérebro de forma a ter um comportamento desejado no momento certo. Esse é assunto para a rúbrica 7 Minutos em Vênus. Olá, Tânia, tudo bem? Olá, Claudine, tudo bem? Já sei que você fez uma viagem e foi fazer uma formação. Fui fazer uma formação em programação neurolinguística. Uau, esse assunto é o máximo e eu quero saber tudinho agora. Esse assunto é realmente fantástico, é fantástico nós percebermos realmente que nós temos no nosso subconsciente a maior riqueza que alguém pode ter. E o PNL é isso mesmo, é nós conseguirmos ir buscar ao nosso subconsciente as ferramentas necessárias para lidarmos melhor connosco, com os outros e com as situações. Isso é fantástico. Eu vejo que hoje nós somos bombardeados o tempo todo por uma série de informações. E isso cria algumas ideias diferentes da nossa vida. Nós precisamos primeiro reprogramar o nosso cérebro para depois trazer novas informações? Sem dúvida. Nós vivemos muito a partir daquilo que são as convicções e as crenças, não é? E eu acho que o pressuposto fantástico de PNL é realmente que o mapa não é o território. E este é um dos grandes pressupostos de PNL, ou seja, o que é um pressuposto? É um fundamento sobre o qual as técnicas de PNL são exercidas. Então, o mapa não é o território. O que é o mapa? O mapa é a minha convicção, a minha crença, e o território é a realidade. Ou seja, eu posso ter a convicção que nunca vou ser capaz de falar em público. E o que é que o PNL diz? Não, nós todos, que é um outro pressuposto, são 7 pressupostos. E há um pressuposto que me diz assim, não, tu tens em ti todos os recursos, ou seja, todos os estados internos, o entusiasmo, a motivação, a persistência, a capacidade, para conseguir fazer tudo de forma efetiva e bem-sucedida. Isto é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Não é? Nós termos consciência que eu posso alterar aquelas que são as minhas convicções. E como é que a gente altera essas convicções? Me parece dificílimo. Não, não é fácil. Eu disse não, eu sei. Não é Aliás, fácil. eu tento exercer isso o tempo todo. Não é fácil. Não é fácil porque o que acontece é que muitas vezes já está tão enraizada essa convicção. Porque convicção é isto mesmo. O que é uma convicção? O que é uma crença? É uma sensação de certeza. Apenas a sensação. Uma sensação de certeza em relação a determinada coisa. Então, qual é o primeiro raciocínio que eu tenho que fazer? Que situação limitadora é essa? Que crença é essa? E depois eu penso nessa situação limitadora e depois eu vou circulando entre os vários pressupostos e vou encontrando respostas ao longo desse percurso. E, portanto, é uma técnica bastante aliciante e que é deliciosa no sentido de nós percebermos que o nosso subconsciente é uma ferramenta extraordinária e completamente subaproveitada. Exatamente. Há uma metáfora muito interessante que se pode retirar, que é a imagem de um iceberg, não é? Em que a gente vê apenas uma pontinha, que é o nosso consciente, e depois uma imensidão debaixo de água, que é o nosso subconsciente. E é tão interessante como que nós temos ventos a circular no nosso consciente e ventos contrários no subconsciente, não é? Quais são os ventos que dominam? Não sei. São os ventos do consciente, não é? Porque se eu não tiver as ferramentas necessárias para aprofundar e trabalhar o subconsciente, fico muito mais vulnerável às situações. Na prática, um exemplo mais prático no dia a dia, como é que a gente pode usar a PNL para um determinado assunto? No dia a dia, fundamental em relação à PNL, perceber quais são os meus sistemas de representação. Ou seja, nós temos um canal privilegiado a partir do qual nós analisamos as informações, percepcionamos essas informações, filtramos essas informações e codificamos. E então, é a forma como eu pego nessa informação e absorvo essa informação através dos meus 5 sentidos. Neste contexto, as pessoas podem ser ou mais visuais, auditivas ou sinestésicas. Se eu conhecer qual é o meu canal privilegiado e se eu conhecer qual é o canal privilegiado do outro, eu estou a conseguir partir por uma base de uma relação extremamente harmoniosa. Porque é interessante que podem existir conflitos entre casais, porque eles têm canais privilegiados que são bastante diferentes. Vamos pensar aqui num exemplo, um visual com um auditivo, não é? Para o visual, a imagem é extremamente importante. A estética, a forma como se apresenta,
o mimo, não é? O dar o presente, tudo aquilo que é muito, muito visual, muito da imagem. Claro. O auditivo gosta de ouvir. Claro. Gosta de... Mas tu nunca dizes que gostas de mim? Pá, mas eu mostro, eu tenho a casa limpa para ti. Tá eu ali um cozinho-te o conflito jantar, terrível. eu preparo a mesa de forma lindíssima para te receber. Mas tu não dizes, o auditivo precisa de ouvir. E às vezes surgem aqui situações de conflito que poderiam ser superadas se eu conseguisse fazer a leitura de qual é o canal privilegiado do outro. Porque assim posso adaptar o meu discurso àquele que é, o discurso poderá ser mais receptivo ao outro. Olha, eu estou encantada e realmente isso é fantástico, porque faz todo o sentido. Durante esse caminho que a gente já vem trabalhando nos 7 Minutos em Vênus, estamos sempre a dizer, toda semana, a importância do autoconhecimento. Importantíssimo. E acontece que a gente chega num assunto tão avançado, num assunto tão mais elaborado e cai no mesmo senso comum. Nós precisamos nos conhecer para depois partirmos então para qualquer tipo de análise. Claudine, tem que dizer isso aqui, sou cada vez mais apaixonada pelo ser humano. Cada vez mais apaixonada. E quanto mais eu vou conhecendo, e quanto mais eu vou percebendo do potencial que cada um encerra em si, é extraordinário pensar que nós temos um potencial imenso e que nós contribuímos de forma valiosa para aquilo que é a nossa sociedade. Exatamente. E que nós, se tivermos consciência dessas ferramentas que nós temos ao nosso dispor, podemos tornar a sociedade muito melhor, podemos sermos pessoas muito mais engrandecidas e mais valias consideráveis, não só para as pessoas que são mais próximas, mas para toda a sociedade. Isso é fantástico. E queria só, não sei se temos tempo. Tem. Para você tem, porque você foi fazer uma formação e trouxe essas coisas lindíssimas para a gente. Aqui uma parábola que foi dita na formação e que eu achei deliciosa e que eu acho que faz todo o sentido. Nós estamos muito habituados a viver na nossa zona de conforto, não é? E temos um medo de falhar, um medo de não conseguir. E esse medo muitas vezes acaba por ser limitador e não nos faz avançar. E uma coisa que foi dita na formação que eu achei deliciosa foi a seguinte: desconfie sempre do desconforto por debaixo da sua zona de conforto. E aqui a formadora apresentou uma analogia fantástica, saborosíssima mesmo. Então, ela disse assim, imaginem o seguinte, eu sou visual já agora, e eu começo logo a ver tudo. Imaginemos o seguinte, o fogão está ligado e tem 2 panelas, uma sobre cada boca. Numa panela, a água já está a ferver, está mesmo em estado de ebulição. Na outra, a água ainda está fria. Pego em 2 sapos e vou colocar os sapos dentro das panelas. Portanto, uma panela já com a água a ferver e a outra água está fria. Depois, então, há de aquecendo a maneira que o tempo vai passando. Muito bem. Qual dos 2 sapos é que sobrevive? Nenhum. Será que nenhum sobrevive? Ao momento a água vai ferver, daqui a pouco a água vai ferver. Ok, então numa primeira fase sobrevive aquele que vai ser colocado na água a ferver, porque ele sente a água quente e salta fora. O outro não, o outro entra. Eu tinha esquecido desse detalhe que ele podia pular. Não é? Essa água é confortável, está-se bem aqui. A água progressivamente vai aquecendo. Mas eu até agora estive aqui confortável, este quentinho até está-se bem. Não é? Ele acaba por morrer, porque deixa a temperatura ferver. Porque se essa zona sempre foi a minha zona de conforto, porque é que agora ia deixar de ser? E é este estar desperto para as situações que nos podem provocar desconforto. Olha, muito bem então, Tânia, adorei esse tema de hoje e acho que a gente ainda pode desenvolver para outro programa. O que você acha? Eu acho que sim, tem muito aqui para desenvolver, tem muito para falar. E a gente pode trazer até umas ideiazinhas assim na prática. O que você acha? Sem dúvida. Combinado? Combinadíssimo. Onde? Aqui no Planeta Mulher. Exatamente. Até já. Estima-se que 80% das pessoas têm medo de ir ao dentista, sendo o check-up dentário anual visto com muita ansiedade. Mas quais as causas e como livrar-se desse incômodo? Comigo, claro, ela, a doutora Vilas Boas. Olá, doutora, como vai? Olá, Claudine, tudo bem? Olha, 80% das pessoas terem medo de ir ao dentista. Estou apavorada com esse número. É verdade, é um número bastante elevado, mas eu, por acaso, verifico bastante no consultório. As pessoas ainda têm uma ideia pré-concebida do dentista e, como tal, criam aí um trauma muito grande, apesar de muitas vezes nunca terem ido. Exatamente, eu acho que é até mais por isso. Os dentistas hoje têm toda a psicologia, tem todo um trabalho diferenciado e individual para cada paciente que faz diferença, não é? Exatamente. Muitas vezes eu estou no consultório e na sala de espera tenho umas crianças a brincar, porque alguém vai entrar para dentro do consultório.
e ouve-se assim, olha, se não te portares bem, vais ali dentro e tiram-te já um dente. Nossa, é mesmo de deixar qualquer pessoa apavorada, e criança especialmente que não tem a real noção do que está acontecendo ali. Exatamente, ficam cheios de medo, ai, se não te portares bem, vou-te dar, a doutora vai-te dar uma pica, ou seja, começam a incutir desde muito cedo este medo no dentista. E muitas vezes, se a criança for sem preconceitos, como no último programa que nós falamos com o Marcelo, em que foi à vontade, pronto, realmente era novidade, mas não estava assustado, conseguimos com muita facilidade até fazer coisas como, por exemplo, extração de dentes e eles não ficarem traumatizados. Alguns pacientes também vêm de um passado que nós também tínhamos, dentistas, em que era muito complicado fazer certos tratamentos, não tínhamos muitas vezes nenhum tipo de tecnologia para nos ajudar e as anestesias também eram diferentes, não é? Já não era tão confortável ir ao dentista e então essas pessoas que estão agora com 40, com 50 anos, muitas vezes têm traumas que são fundamentados porque realmente sofreram no passado. Hoje em dia já se nota que esta nova classe dentária tenta promover um bocadinho o conforto ao paciente. Nas faculdades hoje, os professores, já existe um cuidado de aprender psicologia, de como lidar com esse medo? Existe, contudo, eu acho que tem muito a ver com a maneira como o médico dentista encara a profissão. Porque por acaso estávamos a falar desse aspecto, no sentido em que há profissionais que se distanciam muito do paciente. Exatamente. E há outros que se aproximam em demasia. Eu tenho aquele defeito que eu acho que aproximo-me demais. Eu considero um defeito porque também vivo um bocado a dor do paciente. Se te distanciares muito, também não vives propriamente com o paciente e não o compreendes tão bem. Por isso, apesar de nós sermos incutidos com a psicologia de como é que devemos tratar com o paciente... Já eu digo que isso para mim é virtude. Exatamente, pronto. Mas na realidade temos de ser nós a ver como é que vamos lidar com o paciente. Foi-me avisado e foi-me dito, olha, devias ter uma atitude um bocadinho mais distanciadora para realmente, pronto, teres uma visão mais profissional. Eu digo, não, eu não consigo ser assim, eu consigo ter a visão profissional e prefiro tentar estar o mais próximo. Claro. Para acompanhar a dor do paciente se for preciso, ou um tratamento que ele precise, para ele sentir que eu estou ali para o acompanhar. Sim, isso é dito hoje em todos os cursos, a proximidade, olhar a parte humana do paciente. Em tudo que eu tenho visto e lido e entrevistado pessoas, isso tem sido algo muito forte, algo muito presente até mesmo dentro das faculdades. E é assim, tu tens que confiar no teu dentista, tem que haver uma empatia. Claro. A fobia do dentista passa por aquela situação em que tu vais ao dentista e tu estás cheio de medo. Se não consegues criar uma empatia, sentir-te bem com ele, eu não consigo, ou seja, eu se tenho alguém que está ali cheio de medo, eu tenho que brincar com ele, tenho que dizer, olha, também tenho medo deste tipo de especialidade. Exatamente. Porque eu também, apesar de ser médica, tenho medo de algumas especialidades. Claro. Para eles sentirem que também não é preciso estarem ali tão afastados de mim. E quando consigo que eles criem aquele enlace comigo, consigo fazer consulta com mais tranquilidade. Claro. E a partir do momento que consegues que eles confiem em ti, consegues que o tratamento corra melhor, porque muitas vezes, por exemplo, uma desvitalização, uma endodontia, às vezes dá dor. Claro. Ao dar dor, às vezes o paciente tem tendência, isto está alguma coisa a correr mal, é melhor ir para o outro. Não, às vezes trata-se simplesmente de dor que tem que ser tratada e que faz parte do processo. Se o paciente ele estiver ali muito mais calmo, se ele estiver relaxado, a tendência é até ter menos dor. Sim, eu muitas vezes o que faço eu para as crianças normalmente ponho o Ruka, ponho o Bob o Construtor, pronto, passo aqui a publicidade, tem vários. Nos adultos, por engraçado, ou seja, é engraçado, mas eles gostam de ver filmes também, muitas vezes com animação, sentem-se relaxados, um bocado de música, alguns pedem. Mas isso é o máximo. Pedem-me algumas estações de rádio que gostam, que eu às vezes quero conhecer algumas através da internet que não conheço e acho interessante. Eu tive também situações caricatas, eu tenho alguns pacientes que têm algumas situações que eu permito-lhes que não há problema nenhum. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela gosta de tapar os ouvidos quando eu estou a trabalhar. Porque não gosta de barulho. É verdade que o barulho até entoa mais, mas ela só se sente bem assim. Tenho outro paciente que ele tem que pôr as mãos atrás da cabeça para eu trabalhar, é complicado. É a zona de conforto. Mas ele sente-se bem assim. E pronto, e tem algumas pessoas que levam até animais de estimação de quando eram pequenos para estar na consulta enquanto eu estou a fazer o procedimento. Porque têm completa noção que eu não vou contar a ninguém, porque sentem-se inibidos e levam tipo pequenos dinossauros. E às vezes estou na consulta, estou a tirar um dente, estão eles a esticar o dinossauro. Mas sentem-se bem, pronto, não tenham vergonha de mim, que sentem-se à vontade e é isso que é importante no dentista, ou seja, que a pessoa, se tem medo, que tente abordar o dentista, tente falar com ele à vontade e quanto mais à vontade e mais nós conseguimos criar esta empatia, na minha opinião, e quanto mais próximos estivermos, melhor.
Ô, doutora, será que é aquela técnica de quando a gente está com a boca aberta e vocês com a mão dentro da boca da gente, vocês começam a fazer uma série de perguntas que a gente nunca consegue responder? É horrível. É uma técnica também para a gente acalmar? Não é por nada, é porque estamos tão habituados que muitas vezes esquecemos. Tipo, estamos ali, eu, então, e com o que é que achou daquela altura? Eles, realmente é ridículo. Eles muitas vezes no fim da consulta dizem, doutora, pergunte-me tudo o que tem para perguntar agora ou antes. Porque durante a consulta eu não consigo falar. Porque você não pode nem imaginar o que a gente pensa, né? Na hora que a gente não consegue responder. É complicado, mas eu acho que isso é que faz um bom tratamento, ou seja, uma pessoa ter aquela vontade até de dialogar com o paciente, não ser só a parte profissional, não é? Exatamente. Você acha que as tecnologias ajudam hoje as pessoas a terem menos medo de ir ao dentista? É assim, na minha opinião, apesar de alguns pacientes não gostarem disso, eles gostam de ter conhecimento. Sim. Imagina, vens para a consulta, se te explicarem tudo o que vão fazer e porquê, gostam de realmente saber isso. Então a tecnologia ajuda, porque ajuda-me a mim a também fazer um correto diagnóstico e a abordar todos os aspectos que vou fazer. E ao fazer isto e explicar e mostrar na visualização, eu já consigo que o paciente fique mais relaxado. Ah, ok. Tenho outros pacientes que dizem que não querem saber, preferem, pronto, confiar no dentista. Se bem que eu acho que esses pacientes, eu tento sempre mudar um bocadinho essa ideia. Porque senão um dentista é um dentista, eles nunca sabem muito bem o que é que ele está a fazer, nem que tipo de técnica está a usar e todos nós temos a nossa maneira de trabalhar e acho que é importante também chamarmos a atenção para isso. Quando alguém chega lá no seu consultório com muito medo, qual a primeira coisa que você fala para ele? Calma. É assim, quem me conhece sabe que quando vão à consulta, eu sou uma pessoa um bocado particular. Eu de vez em quando digo assim umas brincadeiras e sai-me tudo muito espontâneo. Não é sempre igual, é consoante o meu dia. Até os meus pacientes costumam ter noção se eu estou num bom dia ou num mau dia. Gosto muito de brincar com eles. Brinco com a ansiedade que eles têm, que eu acho que já os põe assim um bocadinho mais à vontade. E tento que realmente aquela picadinha, quando é necessária, seja o menos dolorosa possível, ou então quase que inexistente, se for esse o caso, e conversar e explicar o máximo possível para tentar perceber também quais são as expectativas do paciente, porque há pacientes que realmente têm fobia, vão ao dentista, querem que seja resolvido aquele problema, mas muitas vezes não me abrem a porta para que eu possa ajudá-los a tratar o resto, compreendes? Exatamente. E muitas vezes tento indiretamente dizer, olha, sabe, se tentar realmente tratar isto vai ser mais fácil para si, já que tem tanto medo, tanto pavor, é mais fácil e aos bocadinhos vai chegando lá. Exatamente. Se aguentar muito, depois isso cada vez fica pior. Exatamente. E cada vez tem mais medo. Eu acho que é pior. E principalmente é importante referir neste programa que se nós levamos sempre os nossos pequeninos ao dentista, desde pequeninos, desde que vamos à consulta, mesmo só a acompanhar, já por si é uma mais-valia, porque muitas vezes não é preciso terem medo, eles habituam-se, gostam de mexer nas coisas. Exatamente. Que os pais estão sempre a dizer, não façam, mas eu acho que a giro é até fazerem, porque ajudam a... Tenho pequeninos... Desmistifica, não é? Desmistifica. Eu tenho alguns que vão lá, já sabem encher o copo de água, depois já me ajudam a passar a tesoura, metem umas luvas. E eu gosto muito daquela interação. Estou sempre a ver se alguns deles vão para dentistas, como eu gosto muito da minha área, e alguns já dizem que sim, e eu já fico toda motivada. Muito bem, Acho é que assim sim. que é. Doutora Carla, muito obrigada por estar conosco. O nosso tempo acabou, infelizmente, já sabe que eu adoro essa hora. E até a próxima semana? Até para a próxima. Até mais. Até mais. Até mais. Medicangra Serviços Médicos é uma clínica polivalente, construída por uma equipa de técnicos qualificados, onde a formação contínua está na base da satisfação dos seus clientes e colaboradores. Com um espírito jovem, dinâmico e inovador, os serviços de medicina dentária são complementados com outras especialidades, entre as quais medicina geral e familiar, ginecologia, neurologia, gastroenterologia, urologia, psiquiatria, psicologia e dietética. Aguardamos a sua visita, porque sorrir faz bem à saúde.